Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? A lição da Escola Bíblica Dominical de hoje é a lição de número 2, né? Ela está toda baseada na vida de José e o título da lição é Quando a Adversidade é a Injustiça. E ela foi escrita pela irmã Lindomar Ferreira, educadora e líder da nossa Convenção Batista Fluminense. O texto é um texto muito longo, que a gente não vai ler, porque vai do capítulo 37 de Gênesis, primeiro verso, até o capítulo 50, versículo 26. Então a gente vai fazer a análise da leitura e a citação dos textos à medida que formos fazendo aqui a leitura da lição da Escola Bíblica Dominical de hoje. Na semana passada foi baseada na vida de Abraão, né? E nesta semana está baseada na vida de José e toda a injustiça que ele enfrentou da parte dos seus irmãos. Por isso o título, né? Quando a adversidade é a injustiça. Eu vou ler o capítulo 46, né? A partir do versículo 24 até o versículo 34. Aliás, a partir do versículo 26. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se e lançou-se-lhes ao pescoço e chorou, assim longo tempo. Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: Subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: Qual é o vosso trabalho? Respondereis: Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Amém? É um dos textos da leitura diária desta semana, uma vez que o texto base, né, da lição de hoje vai do capítulo 37, do verso 1 até o capítulo 50, versículo 26. Não é? A irmã Lindomar, ela tem uma parte da introdução. Eu vou pular aqui um pouco, né? Mas tem um ponto que ela chama atenção que diz assim: a lição de hoje fala sobre José, o segundo filho mais jovem de Jacó, e também o seu preferido, outorgando direitos que comumente eram dados ao primogênito. Na história, o que nos salta aos olhos em primeira mão são os atos de injustiça que, grosso modo, é a violação dos direitos de alguém. Odiado pelos irmãos, foi vendido para mercadores de escravos e, mesmo depois de outras injustiças, emergiu como governador de todo o Egito. Através da vida de José, aprendemos que o sofrimento, não importa quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. Os capítulos 37 para frente, né, vão narrar aí toda a luta e toda a batalha, toda a dificuldade que José enfrentou com relação aos seus irmãos, em virtude de vários fatores, né? Ele, de certa forma, era o filho preferido do pai, né? Por ser filho da mulher que o seu pai amava. Ele tinha sonhos, né, que os seus irmãos interpretavam como sendo uma arrogância dele, né? Mas que era, na verdade, um projeto, um plano de Deus para a vida de todos eles, a partir de José. Então, à medida que José contava os sonhos, e nos sonhos dava sinais de que ele estaria governando sobre o pai deles, né, e sobre eles.
e isso deixava os irmãos de Josué, os irmãos de José, muito chateados e zangados em relação a ele. Então eles criaram uma aversão pelo irmão, uma inveja também, uma espécie de ódio por vários fatores, né, que eles presenciavam, que eles sentiam, tanto em relação à preferência que ele tinha em relação a todos eles, com relação ao tratamento que o pai dava, bem como também por aquilo que eles interpretavam ser uma arrogância dele, por causa dos sonhos que manifestavam uma revelação de que ele seria governador sobre eles. Ninguém sabia, nem José sabia os planos que Deus estava ainda preparando, né, para todos eles, e esses planos vão se consumar mais adiante, não é? E a irmã Lindomar, ela fala uma coisa muito interessante aqui, baseado na experiência de José e nas muitas injustiças que ele sofreu da parte não só da sua família, mas em outros lugares por onde ele passou e trabalhou, né? É que ela diz assim: através da vida de José aprendemos que o sofrimento, não importa quanto seja injusto, desenvolve um caráter forte e uma visão profunda. É verdade. Se fosse nos dias atuais, é bem provável que alguém iria dizer que José era um menino traumatizado e que precisava de tratamento psiquiátrico, psicológico e coisa dessa natureza, por tudo que ele passou e por tudo que ele sofreu. Na verdade, ele não precisou e nem precisava de nada disto, porque ele estava sendo preparado por Deus para se tornar o chefe daquela família, o líder daquela família, o governador da nação mais poderosa naquela época, e ao mesmo tempo ele se tornaria o líder, né, de todo o povo dele e do povo de Israel naquele período. Então, se tivermos a mesma postura de fé que José teve, certamente que os sofrimentos, as tribulações, né, da vida, as injustiças que porventura venhamos a enfrentar ou estamos enfrentando, vai desenvolver no homem e na mulher de Deus um caráter forte e uma visão profunda daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, né? A irmã Lindomar continua dizendo: José era autoconfiante em excesso, sua autoconfiança aumentada pelo fato de ser o filho predileto de Jacó e conhecer o desejo de Deus para a sua vida era insuportável para seus 10 irmãos mais velhos, que por fim conspiraram contra ele. No entanto, a autoconfiança moldada pela dor e aliada a um conhecimento pessoal de Deus permitiu que José sobrevivesse e prosperasse quando a maioria teria falhado. A sabedoria e a confiança são marcas indeléveis que caracterizam a personalidade de José, ganhando o coração de todos os que o cercavam. Potifar, o capitão de guarda do palácio, os outros prisioneiros, o rei e, após muitos anos, também os seus 10 irmãos. Os que conheceram José logo perceberam que Deus estava com ele, em qualquer coisa que ele fizesse, ou onde quer que ele fosse. Capítulo 39, versículo 2. O que José tinha a seu favor? Ele tinha o conhecimento de Deus, né, como seu aliado. José foi um menino bem-aventurado, muito venturoso. Um menino a quem Deus havia escolhido e logo ele percebeu, né, que havia algo especial nele, que era o chamado de Deus para a vida dele. Tudo que ele passou, irmãos, tudo que ele enfrentou, todas as mazelas, todas as injustiças que aquele menino sofreu, que poderia transformar ele num marginal, num elemento vingativo, mal-humorado, rancoroso, odioso, nada disso aconteceu com ele. Nada disso. Nada disso, nada disso. José tinha uma pureza, vamos assim dizer, de alma, não fruto da sua natureza pecaminosa, mas da graça de Deus que estava com ele e pelo temor e o conhecimento que ele tinha de Deus. Então ele se submeteu a todas aquelas coisas como se ele dissesse assim: tudo que eu estou passando é da vontade de Deus e tem algo muito bom preparado para mim em todas estas coisas. É bem possível que talvez ele pensasse assim. Nós deveríamos pensar assim quando enfrentamos lutas, tribulações e injustiças, né,
da pior espécie. Todas estas coisas moldaram aquele menino que acabou transformando ele num grande líder do povo de Deus e num tremendo governador do Egito, que pôde abençoar o mundo daquela época pela sabedoria que Deus lhe havia dado. O tema sobre a justiça é recorrente na palavra de Deus, diz a irmã Lindomar. Em seu relacionamento com Israel, Javé age para a salvação de Israel, Êxodo 3:8, libertando do contexto de escravidão, Êxodo 1, e promulgando uma lei de amparo aos órfãos e viúvas, Êxodo 22, 21 a 24. Deus era um Deus de justiça, mas por incrível que pareça, parece que a justiça de Deus não se revelava em benefício de José, Era proposital, irmãos, era proposital. Não era da vontade de Deus impedir José ou livrar José dos sofrimentos que ele passou. Não era da vontade de Deus impedir que isso acontecesse, Muito pelo contrário, aquilo tudo fazia parte do plano redentivo de Deus para Israel. E ele seria, naquela ocasião, um instrumento de Deus para libertar Israel da sua opressão durante o período em que estiveram lá no cativeiro, que estiveram lá no Egito. A irmã Lindomar continua dizendo: sendo o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, a dignidade humana é valorizada e enaltecida nas Escrituras, Todavia, observamos no texto em estudo que a injustiça era uma constante na vida do nosso personagem, contrariando aparentemente a assertiva de que Deus não tolera a injustiça, Salmo 5, versículo 4, e outros textos que ela faz citação aqui. De fato, a Bíblia diz que Deus não tolera a injustiça, desde que a injustiça não faça parte dos seus planos, dos planos de Deus, para abençoar a nação, para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja. Então, nesse caso, ele permite, como também permitiu todas as injustiças contra o seu Filho Jesus Cristo. E o propósito era qual? Era para que Jesus Cristo morresse na cruz, ressuscitasse dos mortos e tornasse o Salvador do mundo. Por esta razão, Deus não fez absolutamente nada para impedir o sofrimento do seu Filho. E também não fez nada para impedir todas as mazelas que José enfrentou, porque Deus o estava preparando para ser um grande líder do povo de Israel naquela ocasião. Vejamos sucintamente as injustiças sofridas por esse homem e o que ele fez para superar. Primeiro ponto, injustiçado na família, capítulo 37, de 1 a 36 de Gênesis. E aí vem toda a narrativa, de como foi a vida dele em casa, as tribulações com seus irmãos, os problemas, as lutas que ele enfrentou com seus irmãos. Destaca um ponto aqui na palavra dela, da irmã Lindomar. Ainda que o favoritismo familiar seja um agravante nas injustiças cometidas contra José, não justifica tamanha atrocidade cometida por seus irmãos. Nenhum ato de justiça, irmãos, de fato se justifica. José foi muito atribulado pelos seus irmãos, muito injustiçado, mas nunca podemos perder o foco, Tudo foi permitido por Deus, porque Deus tinha um plano maior que os seus irmãos não sabiam. E inicialmente nem José podia imaginar o que Deus estava preparando. A família é uma instituição sagrada para Israel e de igual modo para os cristãos. No contexto do antigo Israel, a felicidade consistia em ter uma fazenda produtiva, uma esposa fiel e filhos ao redor da mesa. Entretanto, o favoritismo em família pode criar inimizades entre irmãos, sendo fonte de estresse para todos os membros, como ocorrera na família de Jacó. Gênesis 37, versículo 4. De fato, não é muito legal, quando há preferência por filhos, dentro de uma casa. Infelizmente, isto vem acompanhando a história da humanidade desde o começo, não é? O pai tem preferência por um filho, a mãe às vezes tem preferência por outro filho, e assim vai. Isso gera contenda, ciúme, inveja entre os irmãos e traz grandes problemas para o seio familiar.
E, infelizmente, José também passou por tudo isso, enfrentou toda esta situação, né? O ponto 2 que ela chama atenção é injustiçado no trabalho, né? Que é outra situação. Destaco aqui, no ponto, eu destaco aqui. José foi absurdamente injustiçado ao ser acusado pela esposa de Potifar de assédio sexual, Gênesis 39. Quem ler o texto e quem conhece a Bíblia sabe que isso não é verdade, né? Ele não assediou a mulher de Potifar, muito pelo contrário, foi ela que o assediou. E ele, com muita integridade, honrou a casa de Potifar, honrou a pessoa de Potifar e honrou, inclusive, a mulher de Potifar. Sem contar que ele honrou acima de tudo, o Senhor Deus, porque ele tinha plena consciência de que aquele ato era um ato pecaminoso e ele não pretendia pecar contra o Senhor e muito menos contra o seu senhor Potifar. Nem contra Deus, o Senhor, e nem contra o seu senhor Potifar. Mas ele foi, como ele exercia o trabalho ali, no seu ambiente de trabalho, ele foi acusado de maneira injusta e ele sofreu essa tremenda injustiça. José age com integridade diante do seu Senhor e diante de Deus. Capítulo 39, versos 6 e 9. A difamação é uma injustiça que realmente dói na alma. E no trabalho profissional, dói na alma. Quantas vezes também não somos injustiçados pela difamação? E no trabalho profissional, essa prática é muito comum. Denegrir a imagem de uma pessoa é um atentado contra a dignidade humana, trazendo sérios prejuízos à parte afetada. O respeito é fundamental para uma relação amistosa entre empregado e empregador e de igual modo entre os empregados. Talvez isso já ocorrera com você, né? Talvez em alguma ocasião da sua vida, em ambiente de trabalho, você já foi difamado por alguém, ou pelo seu superior, ou por um colega de trabalho. Alguém quis te prejudicar e agiu injustamente contra você. No entanto, aprendemos com José que as circunstâncias não determinam a nossa existência. Ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos capazes de administrar as frustrações e redirecionar a vida, pois assim como o Senhor esteve com José, ele prometeu estar conosco. Mateus 28, 18 a 28, 18 a 20, né? Então, irmãos, é possível que alguns de nós tenhamos sofrido injustiça no ambiente de trabalho, mas o temor a Deus e a confiança em Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. E a prova é o que aconteceu com esse menino, com José, e o quanto Deus o abençoou. José demonstrou total confiança em Deus, continua dizendo a irmã Lindomar, apesar das tentações e injustiças sofridas no Egito. Você pode experimentar o mesmo sucesso na vida, ministério e liderança se, como José, seu coração estiver comprometido com Deus. Ainda que injustiça no trabalho, ainda que injustiçado no trabalho, devemos fugir de qualquer coisa que estimule paixões indevidas. Percebe, irmãos? Às vezes, para não ser injusto, né, ou não sofrer injustiça, você topa fazer qualquer coisa no seu ambiente profissional e acaba denegrindo a sua imagem e denegrindo o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mesmo que o irmão ou irmã tenha que ser prejudicado profissionalmente, haja sempre dignamente, de acordo com o temor a Deus e com a confiança que os amados têm em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. No ponto 3, ela diz, injustiçado e esquecido na prisão. Então nós temos José injustiçado na sua família, nós temos José injustiçado no seu trabalho e agora nós temos ele injustiçado e esquecido na prisão no período em que ele foi jogado no cárcere, né? Aí vai do capítulo 39, a partir do verso 19 até o capítulo 40, né? Verso 3, verso 8, verso 23, depois o 41, verso 1, 14, 38, 39 e 49. São vários textos, vários capítulos.
A irmã Lindomar diz: José ficou na prisão durante 2 anos até entrar na presença de Faraó quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Enquanto prisioneiro e escravo, ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava, porém deu o melhor de si em cada tarefa realizada. Sua disposição e atitude positiva logo foram percebidas pelo carcereiro mor, que o promoveu a administrador da prisão. Né? Mesmo, olha só, na prisão ele foi digno, foi honrado e foi promovido na prisão. Um preso promovido, um preso com privilégios, né? Um preso com privilégios. Tudo por causa da sua fidelidade a Deus e por causa da sua integridade e do seu temor ao Senhor. Isso foi percebido, isto foi observado, irmãos. As pessoas observam nosso comportamento, nossas atitudes, né? Ela diz: você está enfrentando uma situação aparentemente desesperadora? No trabalho, em casa ou na escola? Siga o exemplo de José, realizando cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Lembre-se da reviravolta feita por Deus na vida desse homem. O Senhor verá seus esforços e poderá reverter até as piores situações. Então, mantenhamos a nossa integridade, o nosso caráter, nosso testemunho, nossa confiança, nossa dependência em Deus, independente das circunstâncias, irmãos. Independência das circunstâncias. Às vezes você faz algo para alguém, faz o bem, trata bem a pessoa, não conta em ser maltratada por ela e é injustiçado por alguém. E aí, de repente, você acaba desanimando, desistindo, entristecido, não quer fazer mais nada, mas nós aprendemos uma grande lição com José. Ainda que injustiçado por qualquer circunstância, o que eu tenho que fazer, farei bem feito. E farei, inclusive, a aqueles que me causaram tanto mal, que me trataram tão mal. Eu lhe farei o bem da melhor maneira possível. E assim José foi honrado pelo Senhor e certamente nós também seremos honrados por ele. Pulando alguns parágrafos, né, eu cito aqui o que ela diz. Quando o mordomo do faraó foi liberto da prisão, ele se esqueceu de José, Gênesis 40, 23. Passaram-se 2 anos até que José tivesse outra oportunidade de ficar livre, Gênesis 41, 1. A fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance, 41, 14. Nossas oportunidades mais importantes podem ocorrer quando menos esperamos. José foi trazido apressadamente até a presença do faraó. Ele não foi avisado de que seria subitamente tirado da prisão e questionado pelo rei. Ainda assim, José estava com Deus. José assegurou-se de dar todo o crédito a Deus. Gênesis 41, 16. O seu testemunho foi revelado. Chegou aos ouvidos de Faraó. E esse então mandou chamá-lo e ele foi. Revelar o sonho, né? Explicar o sonho que Faraó havia tido. E ele deu todo o crédito a Deus, porque ele falou assim: Faraó, o que eu vou te dizer não é coisa minha, não. É o Senhor quem fala, é de Deus isso. Deus está te mostrando o que vai acontecer nos próximos anos. E o Senhor deve encontrar alguém inteligente, capaz, que possa fazer assim, 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 assim e assado. Foram as palavras de José para Faraó, dando todo o mérito a Deus. Da prisão para o palácio. Irmãos, essa deve ser a nossa vocação. Na fidelidade e na obediência a Deus e a sua palavra. Na adversidade, na injustiça, na luta, no sofrimento, nunca se esqueça de Deus. Dê sempre honra e glória ao Senhor e sempre espere no Senhor. A irmã Lindomar continua: você provavelmente não vai interpretar sonhos para um rei, mas as pessoas que te conhecem precisam ver Deus em sua vida, em suas ações e palavras e em seus sábios conselhos. Né? Ela continua dizendo: José, em cada situação, ele aprendeu a importância de servir a Deus e de servir aos outros. Eu sei que a tarefa não é fácil, irmãos, mas precisamos também aprender a lição. Em qualquer circunstância,
servir a Deus e servir ao próximo. E o quarto ponto, né, e último, ela diz, honrado por Deus em todas as adversidades. Aí vai do capítulo 45, verso 4, né, até o capítulo 50, verso 26. Alguns pontos de textos ela destaca aqui. Ela diz, Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir seu plano definitivo. Quando outros intentarem mal contra você, lembre-se de que eles são apenas ferramentas de Deus. Como disse José a seus irmãos, vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo gigante, a um povo grande. Gênesis 50, verso 20. José foi rejeitado, sequestrado, escravizado e aprisionado. Embora seus irmãos tivessem sido infiéis para com ele, José graciosamente os perdoou e compartilhou sua propriedade. Essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra ele. Se lhe pedirmos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. 1 João capítulo 1, versículo 9. José tinha provado ser um conselheiro confiável do faraó. Gênesis capítulo 50, versículo 5. José foi um jovem, um homem de coração bom. Mas por que ele tinha um coração bom? Porque ele tinha Deus em seu coração. José não foi alguém que guardou ódio, rancor e amargura. Por que ele não fez isso? Mesmo sofrendo todas as injustiças. Porque ele tinha um coração temente a Deus. Ele tinha um coração que confiava no Senhor. José atribuía todas as suas lutas à providência divina. Ele sempre acreditou que Deus tinha um projeto para a vida dele. Por isso ele foi quem ele foi e somos desafiados a sermos como ele foi. A irmã Lindomar diz, aproveite cada oportunidade para provar que você é confiável até nos detalhes. Por fim, José, com 110 anos, estava pronto para morrer. Ele não tinha dúvidas de que Deus manteria sua promessa e um dia conduziria os israelitas de volta para sua pátria. Gênesis 50, 24. Que grande exemplo nos deixou José. O segredo desse tipo de fé é uma vida inteira de confiança em Deus, mesmo quando a adversidade é a injustiça. O amor de Deus prevalece. Acredito que talvez a correção do texto, porque ficou um acento aqui, né? Talvez a expressão seja, mesmo quando a adversidade e a injustiça, né? O amor de Deus prevalece. Ou é isto mesmo, né? Mesmo quando a adversidade é a injustiça, o amor de Deus prevalece, né? O amor de Deus prevalece apesar de todas as coisas, apesar de tudo, né? Mesmo que a adversidade seja a injustiça que sofremos, o amor de Deus prevalece em benefício daqueles que o temem e o adoram. Ela conclui dizendo assim, o importante não são as adversidades ou as injustiças da vida, mas é a atitude com relação a elas. Com a ajuda de Deus, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Assim como fez com José, Deus pode transformar ou usar as injustiças e adversidades que você tem vivido em bênçãos para a sua vida e para todas as pessoas que convivem com você. Confie e tenha esperança no justo juiz. Esta é a lição de número 2, né? Escrita pela irmã Lindomar Ferreira, História de José, com o título Quando a Adversidade é a Injustiça. Que Deus nos faça homens e mulheres como José foi, que mesmo diante das injustiças sofridas, nunca retribuiu o mal com o mal e nunca guardou ódio, mágoa e ressentimento no seu coração. Perdoou seus irmãos, perdoou sua família, tratou bem a todos aqueles que lhe trataram mal e temeu o Senhor de todo o seu coração.
Que Deus abençoe cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém?